Olá, amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro e estou aqui para bater um breve bate-papo com vocês sobre essa situação atual da Bolsa, né? Que ela vem de algumas quedas e as famosas oportunidades que surgem nesse momento. Será que são tão boas assim? Se você é novo por aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, visite as redes sociais que estão na tela e a descrição para poder obter os produtos parceiros que também estão passando na tela. Após a vinheta, vamos para o vídeo. Então, amigos e amigas, né? Passamos por momentos turbulentos nesse mês de maio, o mês que todo mundo fala sell in May and go away, ou seja, venda em maio, vai embora, porque nos Estados Unidos, aparentemente, os investidores fazem isso. Então, a lógica diz que, né, entre aspas, diz que eles vão vender tudo que tem, vão embora. E a Bolsa passou por momentos de quedas não só por essa, talvez, crença concretizada pelos investidores, mas também por questões de notícias, né? Muitas declarações polêmicas, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, resolveu voltar com aquela história de barreiras contra a China resolveu dar o troco falando que vai fazer barreiras contrárias. Depois eles resolveram se conversar, né? E a situação ficou meio tensa entre os dois países. Além disso, os balanços de muitas empresas não vieram bons, né? Eu não vou ficar aqui citando um ou outro exemplo, porque a ideia é justamente falar de um panorama geral, mas os balanços, de um modo geral, não vieram tão positivos, salvo raras exceções aí. Mesmo empresas que tiveram balanços muito positivos, por exemplo, como o Banco Inter, tiveram alguns deméritos aí com relação a vendas, ou com relação a uma redução em algum dos seus indicadores, né? Outras empresas tiveram um desempenho destacado, mesmo assim as ações caíram, né? A gente pode ver que muitas empresas de turnaround reduziram suas dívidas, como o JHSF3, mas mesmo assim o mercado não entendeu tão bem. Outras empresas, como a PetroRio, tiveram um desempenho ajustado ruim relacionado a prejuízos, porém aí apresentaram uma série de melhoras e também não tiveram alguns indicativos colocados no balanço, né? Como o caso do Campo do Frade. Então a perspectiva de que virão balanços futuros melhores, talvez tenham feito esses ativos subirem. De qualquer forma, muitas empresas não andaram bem, né? Grendene não desempenhou bem, como muitas pessoas viram. Oi, Via Varejo, Alpargatas e o varejo, de um modo geral, não tiveram um bom desempenho, né? Muito alavancado pela economia, que não vai bem. Empresas de infraestrutura também não tiveram algum balanço positivo e, de certa forma, isso é um reflexo de uma economia que está dependente de reformas que não saem do papel, né? A gente pode ver que muitas reformas são para serem votadas, muita polêmica é gerada em torno delas e elas meio que não saem do lugar. E a paciência do investidor estrangeiro, que é o que aumenta maior combustível da Bolsa, está se esvaindo, né? Quando ele vê que a situação não caminha, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, onde se empurra com a barriga, eles simplesmente vão embora e procuram mercados mais promissores ou menos problemáticos. Aqui até pode ser promissor, mas isso é um problema, né? Além disso, começam a surgir aí os micos, né? Os micos, as empresas tidas como apostas arriscadas, para a gente tentar falar de uma outra forma, elas desembocam, né? A gente consegue ver aí Tecnossolos da vida, a própria Oi, que no meu entender ainda em muitos aspectos é mico, Paranapanemas em alguns dias, e entre outras aí, elas se destacam positivamente nesses dias em que a bolsa cai, talvez por uma tentativa aí de fazer uma grana rápida, né? Porque a gente vê que muitas pessoas no mercado ainda querem resultados rápidos, não estão acostumadas a ter a paciência de esperar, quiçá 2 meses, quiçá 2 dias, quem me dirá 2 meses ou talvez até anos, para ver o retorno do seu investimento, né? E com base nisso eu queria trocar uma ideia com vocês, que é a simples ideia, que é a seguinte: não adianta, amigos, diante de um cenário como este atual, pegar todas as suas ações e vender no prejuízo, principalmente para tentar se livrar de quedas maiores, porque fazendo isso você pode até sair num momento de retorno, né? Um momento de
mudança de panorama. Além disso, não adianta prever com base nas quedas, né? Agora caiu muito, eu vou fazer um grande aporte, porque como eu já falei várias vezes aqui, você pode ser pego por uma queda ainda maior, por isso os aportes que eu faço são sempre pequenos. A melhor coisa que você pode fazer é fazer a análise fundamentalista da empresa e saber se ela está de acordo com os critérios que você entendeu como válidos, como lógicos para tê-la na sua carteira, e se você não tiver uma posição considerável nela, aumentar, porque também não adianta ficar aumentando posições em apenas um ativo, mesmo que ele seja muito bom. Isso fere aí os princípios da diversificação. Não precisa diversificar muito, né? O pessoal chamar de pulverização, porque aí você meio que perde o sentido da sua carteira. E às vezes um ativo que se dá tão bem e os outros se dão tão mal, que essa única subida aí não se justifica. Então o ideal é isso, diversificar, não muito, para não ficar uma coisa espalhada demais, pulverizada demais. Não ficar aumentando posições sempre nos mesmos ativos se eles estão caindo. Se eles estão caindo, observe, de repente, aumente a tendência prolongada. Eu falo isso basicamente com relação ao JHSF3, que a gente vê que é um que está aí numa sequência de quedas. E não tente adivinhar os movimentos, não, tá, galera? De repente, por exemplo, o Banco Inter deu uma forte alta aí. Então agora recuperou. Uma forte alta sozinha não é tendência, nem de alta nem de queda, tá? Então o melhor é se posicionar sempre em bons ativos, não inchar muito posições em únicos ativos e, se tiver interesse, ter talvez uma put, né, para se preservar daquelas quedas bruscas, né, o chamado pozinho, né, a aposta do pozinho. Isso não é obrigatório, né, mas é algo que eu faço e acho interessante. Aí vai de cada um montar essa estratégia, não é um vídeo para falar sobre estratégia de opções, mas eu acredito ser interessante. Além disso, é muito importante também ter diversificação em renda fixa. Por quê? Porque se você fica sempre fazendo aporte na renda variável, você está vendo que o seu dinheiro está caindo, uma hora vai acabar o seu dinheiro para fazer aporte no mês. E às vezes você não pegou a melhor posição. Se você segura um pouco desse dinheiro, deixando na renda fixa, uma renda fixa de acesso rápido, né? Você pode tentar fazer aportes em momentos pontuais, de forma pequena, gradual, nunca grande, nunca exagerado. Então, você tendo uma margem de dinheiro à sua disposição na renda fixa, você se permite fazer isso. Bruno, mas aí investindo em renda fixa, o negócio é para anos a fio. Por isso que eu me limito na renda fixa ao Tesouro direto, entendeu? E no meu pacote de emergência eu fico ali entre o Nubank, Banco Inter e o Tesouro Selic, que é para resgates rápidos e para poder fazer aporte sempre que eu acredito que surgiram quedas interessantes. Aí eu vou lá e meto toda a grana que eu tenho? Não, aí eu vou lá e compro um pouquinho dentro da margem. Dependendo do ativo, pouco é 100, dependendo do ativo, pouco é 10, dependendo do ativo, pouco é 5, se ele tiver mais de 100 reais, por exemplo. E isso é uma estratégia que eu sigo e ela não tem tirado o meu sono. Quando eu estou vendo que a bolsa, por exemplo, está passando por momentos alargados de queda, não pense você que eu vou ficar perdendo meu tempo olhando para a bolsa todo dia e ficar me desesperando não, amigo. E nem você deveria fazer conselho de amigo, faz também se você quiser. Coloque o dinheiro nas empresas que você analisou e entenda como boas e pare de se estressar. Mas eu quero fazer trade. Você quer fazer trade? Eu não sou a pessoa mais adequada para falar para vocês, porque os meus critérios de trade são bem subjetivos e basicamente são aqueles trades do dividendo. Não sou um dividendo grande, eu compro e vendo na database. Esse é o trade que eu faço mais, entendeu? O resto é mais longo prazo, entendeu? Comprar fundos imobiliários, esperar eles caírem, pelo contrário, fundo imobiliário você compra mais quando cai, porque aí fica mais vantajoso o dividend yield, e deixa o osso um pouco de lado, tá? Porque uma coisa que eu gostaria de finalizar aqui no nosso vídeo é o seguinte: investimentos, eles são para te trazer liberdade. Se os investimentos te trazem prisão e você tem que ficar acompanhando a bolsa diariamente, cada 5 segundos para fazer, eles não estão te trazendo liberdade. Se você deseja esse tipo de profissão, tudo bem. Mas eu vejo que muitas pessoas que não desejam esse tipo de profissão
querem apenas aí acumular um pouco mais de capital, ter um pouco mais de liberdade, agindo como se fossem traders, né? Às vezes querem ficar olhando para a bolsa diariamente. Aí, se você quer esse tipo de profissão, existem colegas aí, Eduardo Cohen, o Roxo, existem vários colegas aí no YouTube, muitos mais famosos do que eu, que eles têm conteúdo voltado para essas pessoas que querem se dedicar integralmente ao mercado. Aí elas param, muitas vezes largam seu emprego, começam a obter informação, mas também não em exagero, porque muitas vezes muita informação até confunde, e se dedicam única e exclusivamente a isso. Eu entendo que, pelo menos por o meu viés, os investimentos são para te trazer a independência financeira sem te sufocar. Se você entende, como eu, que é assim o momento mais adequado de investir, tente fazer coisas de forma mais inteligente e direcionada, né? Invista em boas empresas, né? De forma pequena e gradual, sem encher mão, e saiba fazer um gerenciamento de risco. Não acredito que é investir e largar. Analise as suas empresas lá uma vez por semana, se possível, ou pelo menos uma vez por mês, para ver se o panorama se mantém o mesmo. Se você vê que as empresas continuam boas, mas a tendência está de queda, veja se é o momento de fazer aporte nessas empresas ou se tem outras empresas na sua carteira que estão mais promissoras para aquele momento e que seriam interessantes fazer aí os seus aportes. Se você quiser mesclar essa estratégia, você pode também, assim que tiver um lucro relativo, um lucro bom, em vez de realizar toda a sua posição, ou seja, vender toda a sua posição, você pode vender metade da sua posição. E aí você fica com metade do lucro que você fez, não abre mão de todo o lucro, porém mantém-se no ativo que você acredita que é promissor e pode vir a se recuperar depois. Se ele vier a subir, você não perdeu tudo, toda a alta. Se ele vier a cair, a sua posição também não vai ter jogado fora todo o lucro. Bom, era o que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Espero que essa pequena e breve conversa possa ajudá-los aí a ter um panorama mais interessante de como fazer os seus investimentos. Se você é novo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações e visite as redes sociais e também visite os conteúdos patrocinados que estão aqui na descrição e que vão passar aqui na tela, que seria o Guia Rápido do Mercado, um guia aí onde tiro as dúvidas mais rápidas de vocês sobre subscrição, agrupamento. As 6 dicas para atingir a independência financeira, meu outro e-book. A planilha de controle de ativos do Divino Júnior, onde você controla os seus orçamentos, controla os seus investimentos em renda fixa e também controla os seus investimentos em renda variável, seus trades. E se você quiser fazer parte do grupo privado do seu canal financeiro, também aí tem um link na descrição, onde você pode entrar em contato comigo e fazer parte de um grupo do Telegram exclusivo aqui do seu canal financeiro, onde eu interajo diariamente, tiro dúvidas particulares. Tem um grupo secreto do Facebook, onde eu posto uma série de conteúdos aí, além desses aí que eu já falei, uma série de outros conteúdos aí inclusos já na faixa, e um controle emocional, né? uma participação da minha esposa, que vai aí dar dicas de controle emocional. É muito importante para você que está nesse mercado financeiro e que muitas vezes tem que ter mais controle do que conhecimento para tomar as decisões adequadas, tá bom? Então era isso, galera. Era o que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Um abraço do fundo do coração. Até o próximo vídeo.